Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje vamos falar sobre dois países que são muito importantes na América Latina, mas que acabaram ficando conhecidos como o eixo do tráfico. São eles a Colômbia e o México. As relações históricas entre a Colômbia e o México foram marcadas por uma mistura de cooperação, diplomacia, desafios e momentos de tensão. Ambos os países foram colonizados pela Espanha e participaram da luta pela independência na primeira metade do século XIX. O México conquistou sua independência em 1821, enquanto a Colômbia fez parte das Províncias Unidas da América Central até sua própria independência em 1819. Durante o século XIX, ambos os países estabeleceram relações diplomáticas e comerciais, muitas vezes em torno de alianças políticas regionais. A Colômbia desempenhou um papel importante no processo de independência da América Latina e, em 1822, Simón Bolívar tornou-se presidente da Gran Colômbia, que incluía Colômbia, Equador, Panamá e Venezuela. Durante o século XX, ambos os países estabeleceram relações diplomáticas e comerciais, muitas vezes em torno de alianças políticas regionais. Foi também no século XX onde ambos começaram a enfrentar problemas com o tráfico de drogas. Os problemas da Colômbia iniciaram na década de 1970. O cultivo de coca e a produção de cocaína começaram a se expandir na Colômbia, impulsionados pela demanda crescente nos Estados Unidos e em outros países. Inicialmente, o cultivo de coca era uma fonte de renda para muitos agricultores em áreas rurais empobrecidas. Na década de 1980, a produção de cocaína cresceu exponencialmente, liderada por grupos criminosos conhecidos como cartéis. O cartel de Medellín, liderado por Juan Pablo Escobar, e o cartel de Cali, destacaram-se como os mais notórios. Esses cartéis acumularam enorme poder econômico e político, desafiando até mesmo o Estado colombiano. A luta pelo controle do tráfico de drogas resultou em uma onda de violência sem precedentes na Colômbia. Os cartéis costumavam usar táticas violentas, incluindo assassinatos em massa e atentado à bomba, para proteger seus interesses e desafiar o governo. A influência dos cartéis na política e na sociedade colombiana era significativa. O governo colombiano, apoiado pelos Estados Unidos, lançou operações para combater os cartéis de drogas. Como a Operação Tango que levou à morte de Pablo Escobar em 1993. A extradição de traficantes para os Estados Unidos também enfraqueceu os cartéis. Embora a morte de líderes de cartéis tenha enfraquecido essas organizações, novos grupos criminosos nasceram e se envolveram no tráfico de drogas. A guerrilha das FARC, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que nasceu com o intuito de replicar na Colômbia a Revolução Cubana, também se envolveu no tráfico para financiar suas atividades. O governo colombiano intensificou seus esforços para combater o narcotráfico e buscar alternativas produtivas para os cultivos de coca. A assinatura do Acordo de Paz entre o governo colombiano e as FARC em 2016 abriu caminho para a redução da violência e do narcotráfico em algumas áreas. No entanto, grupos criminosos menores continuaram a operar e a produção de coca persiste em algumas regiões até hoje. Foi entre as décadas de 40 e 50 que o narcotráfico no México começou a ganhar destaque com a produção e tráfico de maconha para os Estados Unidos. No entanto, na época, o tráfico de drogas era em grande parte controlado por grupos pequenos e independentes. Na década de 1980, o tráfico de cocaína se tornou mais proeminente, impulsionado pelo aumento da demanda nos Estados Unidos. Grupos criminosos mexicanos passaram a se envolver mais ativamente no tráfico de drogas, muitas vezes trabalhando como intermediários para os cartéis colombianos. Na década de 1990, a ascensão do cartel de Guadalajara marcou um ponto de virada no narcotráfico mexicano. Com a morte de seu líder, Miguel Ángel Félix Gallardo, em 1989, o cartel se fragmentou em facções menores, que eventualmente deram origem a diversos cartéis mais poderosos, como o Cartel de Sinaloa, o Cartel do Golfo e o Cartel de Juárez. Nos anos 2000, o México sofreu um aumento significativo da violência ligada ao narcotráfico, com os cartéis lutando pelo controle de rotas de tráfico e territórios. O governador mexicano lançou uma série de operações militares e policiais para combater os cartéis, mas a violência muitas vezes se intensificou. O narcotráfico continua um desafio sério para o México até os dias atuais. A Colômbia tem atraído um número crescente de turistas devido à sua rica cultura, paisagens vívidas e esforços para melhorar a segurança. O que contribui para que o país tenha um PIB nominal que foi de aproximadamente 330 bilhões de dólares. Com um PIB nominal de aproximadamente 1,3 trilhão de dólares. A economia mexicana é uma das maiores da América Latina e tem um papel significativo nas relações regionais e internacionais.
A indústria manufatureira é uma parte vital da economia mexicana, com a produção de automóveis, eletrônicos, produtos químicos e bens de consumo sendo áreas importantes. O México é um grande exportador de produtos manufaturados, especialmente para os Estados Unidos, sendo parte integrante das cadeias de suprimentos globais. O turismo é uma indústria significativa no México, atraindo visitantes com suas praias, sítios arqueológicos e cidades históricas. A economia mexicana sofre com questões como a corrupção e o crime organizado que podem afetar o ambiente de negócios e a segurança em algumas regiões. Uma parcela significativa da economia opera no setor informal, o que pode limitar a arrecadação de impostos e os benefícios sociais. A população colombiana é estimada em cerca de 50 milhões de pessoas. A renda per capita na Colômbia varia consideravelmente entre diferentes grupos populacionais e regionais. A renda per capita está em torno de $6.500 a $7.000, aproximadamente. A qualidade de vida na Colômbia tem melhorado gradualmente nas últimas décadas, mas ainda enfrenta desafios impressionantes. O país alcançou avanços em áreas como educação e saúde, com melhorias na taxa de alfabetização e acesso aos serviços básicos. No entanto, questões como desigualdade social, segurança pública e infraestrutura ainda atingiram a qualidade de vida em algumas regiões. O governo tem buscado políticas para promover um desenvolvimento mais inclusivo e equitativo. A população mexicana é estimada em cerca de 130 milhões de pessoas. O país possui uma rica diversidade étnica e cultural, com uma mistura de povos indígenas, afrodescendentes e europeus. A renda per capita no país é de cerca de $10.000 a $11.000 aproximadamente. A qualidade de vida no México tem tido melhorias ao longo do tempo, mas o país ainda sofre com a corrupção generalizada e a violência causada pela guerra entre os cartéis. O que altera a alocação de recursos públicos e causa uma sensação de insegurança permanente na população. A cultura da Colômbia é rica e diversificada, refletindo a fusão de influências indígenas, europeias e africanas. Ela se manifesta de várias formas, desde a música e dança à gastronomia e às tradições religiosas. A cultura mexicana é conhecida mundialmente por sua riqueza, diversidade e influências que remontam a tempos pré-coloniais até as manifestações contemporâneas. Ela abrange uma ampla gama de aspectos, incluindo arte, música, dança, culinária, tradições religiosas e festivais. O Dia dos Mortos ou Dia de los Muertos é uma celebração religiosa mexicana que ficou famosa no mundo inteiro. A área total da Colômbia é de aproximadamente 1.141.748 km², o que a torna o quarto maior país da América do Sul, atrás apenas do Brasil, Argentina e Peru. A Colômbia é conhecida por sua diversidade geográfica, que inclui cadeias de montanhas, planícies, planaltos, selvas tropicais e praias. Os Andes atravessam o país, dividindo-o em 3 cordilheiras: ocidental, central e oriental. A Colômbia é um dos países mais biodiversos do mundo, abrigando uma grande variedade de ecossistemas, desde florestas tropicais até pântanos e desertos. O país é rico em recursos naturais, incluindo petróleo, gás natural, carvão, minerais e água doce. Esses recursos desempenham um papel importante na economia do país. O México tem uma área total de aproximadamente 1.964.375 km², o que o torna o 14º maior país do mundo em extensão territorial. O país apresenta uma topografia diversificada, que inclui desertos, planícies costeiras, montanhas e vulcões. O México possui mais de 9.300 km de litoral, banhado pelo Oceano Pacífico, Golfo da Califórnia e Mar do Caribe. Suas praias mudam de areias brancas a recifes de coral. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho de notificações para receber mais vídeos como este. Deixe também nos comentários sugestões de países para os próximos vídeos.